Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande mulher que faz história em uma das mais conceituadas empresas da história do Brasil. Falo dela, a gerente de logística da Braspress, Weidna Joanar, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Weidna, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história poder eternizar o seu enredo de vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Sim. Seja muito bem-vinda. Ô, Gustavo, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá eternizar essa história. Muito feliz de poder estar aqui. Com certeza, eu que agradeço pela confiança acima de tudo. E, Weidna, eu costumo dizer que, mesmo muito pequeno, eu já era uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Pelo fato de que, desde muito novo, eu sempre consumi televisão, ouvia muito rádio. Estou falando com 5, 6, 7, 8 anos. Lia muito jornal, porque eu sempre fui incentivado pelo meu pai para ter o hábito de leitura dentro da vida, mesmo muito novo. E eu me recordo de que nessa época, eu não lembro de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia, que foi algo bárbaro, foi algo que a gente não quer nem lembrar, sim, mas nós sabemos que nós devemos lembrar por tudo que isso foi causado e gerado nas nossas vidas profissionalmente e pessoalmente. Para a sociedade olhar com mais carinho para a própria mente e para a mente do próximo. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo que médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, têm ganhado na sociedade. Feito esse extenso preâmbulo, como você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Olha, Gustavo, eu costumo dizer que 2024 foi um ano muito bom para mim, pós-pandemia. Assim, a gente passou por essa fase, como você mesmo colocou. Acho que aquele momento foi um divisor de águas, realmente, para a humanidade, claro, né? Eu acho que para todos. E depois disso, a gente começou a dar a gente teve diversos pensamentos, né? E começamos a tomar também decisões mais importantes, porque por mais que a gente saiba que não é mais um, é menos um, né? Sempre. A gente, às vezes, não leva isso realmente assim no dia a dia. Mas eu acredito que 2024 foi um ano muito bom, onde eu consegui realmente estabelecer essa saúde mais comigo, mental. Faço terapia, tá? Sou uma pessoa adepta à terapia, inclusive constelação familiar também. Então, eu estou bem ligada, né, a esse cuidado, e eu acho de extrema importância, porque aí você se conhece melhor, você se conhecendo melhor, você consegue levar isso ao próximo. E que na minha profissão, na minha colocação hoje também é muito importante, porque se eu não estou bem, como que eu vou fazer as outras pessoas estarem bem naquele ambiente? Então, eu cuido, sim, muito de mim, cuido muito da minha saúde mental e gosto muito dessa área e acho de extrema importância. Como você irá classificar no dia 31 de dezembro de 2025 o ano de 2025? Conquistas, realizações de sonhos e muita gratidão. Porque eu acho que mesmo as coisas que às vezes nos acontecem corriqueiras, a gente tem que ter muita gratidão. Eu costumo fazer isso à noite. Sim. Eu olho para o meu dia e isso a minha terapeuta, acho que ela vai gostar muito de ouvir, porque eu era uma pessoa que eu fazia uma lista para eu dar conta de tudo que eu precisava fazer. Eu fazia uma lista. E quando eu chegava no final do dia, eu falava, poxa, não consegui fazer isso. Sim. E aí, quando eu falei isso com ela, às vezes, eu não estou dando conta e tal. Ela falou, tá, mas e cadê essa lista? Você olhou para tudo que você deu conta? Para o que você conseguiu tocar na vida das pessoas que você passou? E isso realmente fez muito sentido para mim. Faz muito sentido, porque
Eu gosto muito de projeto social, faço parte da Trupe do Sim. Bem, né? Então, assim, isso para mim, o tocar a vida das pessoas é muito importante, o legado que eu quero deixar, isso é de extrema importância para mim. Então, eu comecei, poxa, realmente eu demandei um pouco mais de tempo em tal atividade, mas é porque era necessário lidar com pessoas, gerir pessoas. Então, você às vezes faz um planejamento e ali durante o dia você acaba modificando um pouco, mas é necessário e realmente valeu a pena. Então, o fato de você pegar isso no final do dia e ressignificar, colocar na balança, ver, é um momento ali de 10 minutos que você tira no dia, mas que faz uma grande diferença. Então, não só no dia 31 de dezembro, mas todos os dias você conseguir ver isso em você, você conseguir fazer valer a pena, eu acho que isso é o mais importante. Como é que era a Edna Joanar nos tempos de Darcy Ribeiro? Ih, essa risada entregou. Vamos ver o que ela vai falar. Gente, mas Gustavo, aí você tá querendo, né? Olha, vamos lá. Eu acho que eu posso falar até, assim, de época de Olegário Maciel. Sim. Da época que eu estudava, muito pequena. Uma menina muito... Eu sempre fui titulada como inteligente, né? Eu gostava muito de estudar. Minhas notas eram sempre boas. Sim. Mas, em contrapartida, eu dava trabalho. Era o famoso equilíbrio. Era um equilíbrio. Era literalmente um equilíbrio. Gente, eu nunca gostei de brincar de boneca. Gostava de brincar de jogar bola. Legal. Eu jogava bola, eu gostava dos campeonatos, assim, de fazer coisas, assim, de esportes, Sim. né? Mais puxados para o masculino até. Que isso eu vim trabalhando de um longo tempo para cá. Mas eu nunca gostei muito dessa coisa da quietude, não. Sim. Ali a minha vida sempre foi muito agitada, desde a época da escola. Então, eu era muito agitada, dava muito trabalho. Tenho certeza. Já tive minha mãe várias vezes na escola, confesso. Desculpa, mãe. mas foi a construção. Mas eu realmente eu dei um pouquinho de trabalho. Pegando o gancho na Edna Joanar, lá nos tempos de criança, nos tempos de escola, e transportando a sua vida e história para o ano de 2025, onde você faz parte em um cargo para lá de importante, fundamental, em uma das maiores empresas do Brasil, dos mais variados segmentos. Nós vamos lembrar das Braspress. Qual que é o filme que se passou até chegar nos dias de hoje? Nossa, Gustavo, quanta evolução. Um processo engrandecedor. Sim. Porque eu realmente ali... Quando eu estudava Olegário Maciel, depois eu fiz meu 2º grau, né? No Darcy Ribeiro. E, gente, no 2º ano do 2º grau, eu engravidei. E eu saí. Eu não continuei. E estava em outubro. Faltava muito pouco. Mas eu tive ali um pouco de dificuldade de assimilar tudo. Retornei depois. Então, foi um processo de crescimento e de evolução para eu chegar e ter a consciência que eu tenho hoje. Sim. Da vida, de quem a Edna pessoalmente se transformou e a Edna profissionalmente também, Gustavo. Foi uma evolução muito grande. E, assim, eu vejo o cuidado de Deus em cada passo, em tudo que aconteceu. Foi muito necessário e hoje eu sou extremamente grata por esse processo. O que a Braspress representa para a sua história de vida? A Braspress, para mim, hoje é assim, o meu encontro. Foi o meu encontro na minha carreira profissional. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Trabalhei no shopping com 15 anos. Eu lembro que eu estudava de manhã, trabalhava de 4 às 10 da noite, mas a gente nunca saía 10, porque a gente tinha que fazer vitrine, arrumar as coisas. E ali eu tinha... Quantas vezes eu já saí daquele shopping correndo para poder pegar o ônibus debaixo de chuva, e eu saía do shopping, tinha que pegar o ônibus lá no Marechal Floriano, com medo de acontecer alguma coisa. E dali em diante eu fui caminhando profissionalmente, tem 9 anos que eu estou na logística. Comecei no grupo Coelho Diniz, na logística, como estagiária. Eu trabalhava na junta comercial, concursada, fui para o Coelho Diniz para fazer um estágio para uma empresa de Belo Horizonte.
Passei por todo esse processo ali de construção. Depois passei por outra empresa também de logística, nacionalmente conhecida. Mas o meu encontro de idealização profissional, mesmo estando dentro da logística, é a Braspress. Porque hoje eu consigo ver todos os âmbitos da logística, porque a gente cuida da parte administrativa, a gente cuida da parte operacional, a gente cuida da parte comercial. Então, eu tenho que flutuar em todos os setores. E ali eu me encontro porque eu faço realmente a gestão das pessoas que estão comigo e eu vejo que isso pode agregar valor, eu vejo o quanto às vezes as pessoas, elas acreditam nessa verdade que a gente traz para elas e tudo que a gente realmente promete, eles cumprem. Uma saúde mental muito boa para poder trabalhar, um ambiente ótimo para poder trabalhar. Então, hoje eu realmente me encontrei. Acho que é um encontro mesmo. A Braspress representa essa idealização que eu consegui conquistar na minha vida profissional. Nós estamos gravando essa entrevista numa quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. E daqui a pouco vai ter alguma funcionária que trabalha em alguma loja do shopping que vai fazer e praticar a mesma ação que você praticou durante muito tempo, há alguns anos. E talvez essa mulher, hoje, por exemplo, choveu em Governador Valadares durante um pouquinho ali, durante a tarde. Pode chover daqui a pouco aqui em Valadares. Tomara que não, até mesmo para não poder atrapalhar o retorno de trabalhadores que estão trabalhando nessa parte do dia, no caso da noite, melhor dizendo. Mas a Weidna Joaná de hoje, que já fora você lá atrás, vai sair do shopping e vai correr para poder pegar o ônibus para poder voltar para casa com aquela sensação de cansaço, mas ao mesmo tempo pensando em um sonho de fazer com que todo esse processo que essa pessoa vive hoje possa ser concretizado com uma vida para lá de sonhada e esperada por muito tempo. Aonde eu quero chegar? Você já foi essa moça que vai sair correndo hoje, só que há alguns anos. E você conseguiu obter sucesso na vida, profissionalmente falando, lutando, correndo atrás, literalmente. Pensando em toda a sua história, o que representa isso para você? Gustavo, a superação. Superação mesmo, porque eu vim de uma família onde a gente não tinha condição de fazer uma faculdade. Gente, eu estudei com FIES. Eu pago FIES até hoje, porque estava lá. E aí você acaba... Não fui lá e até hoje realmente nem me atentei a olhar isso, mas fiz FIES na época, porque, como eu te falei, eu fui mãe ali com 17 anos. Sim. E eu lembro que a minha mãe, ela queria, era um sonho dela, mas eu sabia que ela fazia o que ela dava conta de fazer. E ela se esforçava para fazer o melhor. E aí eu tinha esse sonho. E eu via pessoas ao meu redor, às vezes, fazendo, né? Ah, não, vou fazer o vestibular. E aí eu comecei. Eu falei, poxa, eu quero fazer faculdade. E o que eu vou fazer? Ah, eu queria fazer odonto. Nossa, odonto não vai ter jeito. E aí, vou fazer administração. Mas administração, tá, tudo bem. Vai ser o curso, é o que eu tenho condição. Sim. E aí foi quando surgiu engenharia de produção. Não sei se você lembra que foi aquela modinha. Sim. 2015, 2016, aí começou, Aí começou. Engenharia de produção. Aí eu falei assim, poxa, vou fazer, né? Comecei a prestar vestibular. E aí calhou do Pitágoras estar vindo para Valadares, justamente em 2016. Eu fiz o vestibular, ganhei meia bolsa, e aí eu comecei a fazer a faculdade. Então, ali eu trabalhava, eu estudava, eu era mãe, em seguida depois eu casei, fiquei cuidando de tudo isso ao mesmo tempo, e dando conta e gerindo, e teve uma vez que eu lembro perfeitamente dessa sensação que eu tive. Eu estava indo embora do serviço
E aí eu pensei, meu Deus, eu tô extremamente cansada. Eu não tô dando conta. Eu vou trancar a faculdade. E isso eu pensando, vindo comigo de moto. Na hora que eu desci num morrinho que tem ali nas Mas Periquito, naquela reta da Mas Periquito ali, aí me veio uma sensação assim, se você não estudar, os 5 anos vão passar. Se você estudar, os 5 anos vão passar do mesmo jeito. Aí eu falei, eu não vou trancar a faculdade. Eu vou dar conta. Sim. Eu preciso finalizar esse ciclo. Pedi força, muita força a Deus. Sempre fui de muita fé. Então, pedi a Deus todos os dias e ia. Fui fazendo faculdade, fui cuidando do meu filho, fui fazendo tudo que eu precisava fazer. Então, eu acho que é superação. Porque eu vejo hoje, na geração, que eles querem o resultado. Mas todo resultado ele tem um preço. Sim. A gente precisa saber ter foco, né, do que a gente quer, onde a gente quer chegar. E eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Não imaginava. A Weidna, que corria do shopping a Marechal, não imaginava hoje se sentir realizada, como eu me sinto realizada, me sinto feliz, de fato, aonde eu estou. Que eu vou até citar uma coisa que eu vi na semana passada no centro, e aquilo me fez refletir sobre isso que eu estou falando agora. Então, a Weidna realizada de hoje não imaginava. Aquela menina que saía correndo com 15 anos, 16 anos do shopping para poder chegar em casa, para poder ainda tomar um banho, comer alguma coisa correndo. Quantas vezes eu passei, gente, Natal, dormindo, porque eu chegava em casa, já era véspera de meia-noite, minha família estava reunida, mas eu estava morta, porque eu trabalhava de 9 da manhã até o shopping fechar, porque era ali que a gente ganhava comissão. Era naquele momento ali, né, era uma data comemorativa importante que a gente conseguia. Então, foram muito esforço para poder chegar. Mas eu não imaginava. E Deus é tão maravilhoso que antes da gente colocar o pé, ele já dá o chão. Exato. E ele vai fazendo. E a gente vai caminhando. E foi assim a minha vida toda. Nas pós, em 2022, eu tive que sair, eu tive que ir morar em Belo Horizonte. E eu vinha todo final de semana para Valadares por conta do meu filho. Então, eu pegava essa 381... Na sexta-feira, 1h vindo embora, e na segunda-feira, 3h voltando para Belo Horizonte. Porque a sede era lá. Sim. E eu precisava também pegar voo, né? Porque eu trabalhava no Brasil todo, então desde o Nordeste ao Sul. Mas foi uma experiência que me deu um boom, né, na minha carreira. Foi aonde eu peguei muita experiência, muita carga profissional, porque eu conheci ali todos os tipos de transporte, todos os veículos, todos os segmentos, com Correios, que também já era um outro tipo de contrato. Sim. Então, foi aonde eu consegui aí me aprimorar bastante. E o que eu te falei que eu queria citar foi que na semana passada, eu caminhando no centro, eu vindo, véspera Dia das Mães, sim, eu caminhando ali no centro, eu passei na porta de uma loja e tinha uma mulher encostada na arara. E o olhar dela estava tão distante. E a primeira coisa que me veio na mente, eu falei, poxa, será que ela está feliz onde ela está? Com o que ela está trabalhando, o que ela está fazendo? Então, isso me deu essa reflexão na hora. Eu falei, poxa, eu sou feliz no que eu faço. Eu sou realizada no que eu faço. Aonde eu estou, com as pessoas, a empresa, o local de trabalho. Então, assim, aí ali já vem aquele sentimento de gratidão. Exato. E também desse filme que você acabou de me perguntar. Porque a gente sempre volta, né? Sempre reflete. E é muito bom. Qual que é a função de uma gerente de logística da Braspress? Eles costumam chamar de Gerfil, que é o gerente de filial. Sim. Né? Internamente, a gente costuma chamar assim. Dentro da Braspress, especificamente, a gente cuida de todos os setores. Dividido, né, o setor da operação, que é onde a gente faz a movimentação da carga dos volumes. A Braspress, ela é uma empresa que trabalha mais com fracionado, porque tem diversos tipos de carga, né? Tem a linha branca, que é mais móveis, né? Geladeira, fogão, esse tipo de móvel.
Tem a empresa que às vezes transporta peças automotivas maiores também, e tem os fracionados. A Braspress, o segmento da Braspress, o perfil de carga é o fracionado. Então, a gente trabalha mais com caixas, seja de confecção, seja de sapato, seja de peça, ou até mesmo, né, os notebooks que a gente transporta também. Então, são peças mais eletrônicas, coisas menores. Então, são os fracionados. A gente tem essa parte da operação que cuida da movimentação da carga dentro do terminal, armazenamento, carga e descarga, tanto da carreta quanto dos veículos que saem para entrega. A gente tem a parte administrativa que cuida dos documentos desses volumes que estão ali e também fazem um acompanhamento de nível de serviço para entrega, né? E monta as rotas da entrada, porque toda vez que você tem ali uma informação que chega para você sobre o volume que você está transportando, é porque dentro da filial a gente tem que fazer a importação e exportação desse volume. Então, tem a área administrativa que cuida dessa movimentação. E a gente tem o setor comercial, que a gente lidar direto com o cliente, né? Onde a gente faz as visitas, onde a gente agenda uma visita presencial, onde a gente faz uma ligação, a gente vê como que tá, a gente faz toda essa parte de acionamento ali com o cliente. Então, o gerente da filial, ele está interligado a todos esses setores. E a gente tem que fazer com que toda essa engrenagem rode para que a gente consiga um resultado favorável, né? Porque a empresa, ela vive de faturamento também. Então, a gente tem que fazer aí com que toda essa engrenagem rode de forma favorável. E ainda tem os agregados. Nossa. Tem a parte porque a gente tem os motoristas carreteiros, que são próprios da Braspress. Você até citou a rainha do volante, que tem também. Tá vendo? Porque as mulheres, né? O seu Urubatã, que é o CEO da companhia, ele preza muito as mulheres no volante, né, nas carretas. Então, a gente tem a parte das carretas e a gente tem quem faz a distribuição, que são os agregados. Então, totalizando, aqui em Valadares hoje, se eu colocar os agregados mais os colaboradores, são 53 pessoas que trabalham para a filial, né, rodar, essa engrenagem aí rodar. Então, a gente tem que estar flutuando em todos os setores e fazer com que essa engrenagem rode, com que tudo funcione. O que as pessoas não sabem, mas deveriam saber de um trabalho de uma transportadora? Que não é na velocidade da luz. É porque muitas vezes a pessoa realmente não entende como que funciona a logística em si. A gente tem que fazer uma movimentação com a carga, às vezes transbordos, né, em hubs, para que essa carga ela consiga chegar de forma segura e mais rápida. Só que as pessoas, às vezes, elas entendem que se elas postarem, tem que estar ali, às vezes não conferem o rastreio ou o tempo dessa carga. Então, o ideal é que a pessoa já faça essa importação da carga, mas já sabendo que ela tem um período e a gente, normalmente, a Braspress, ela cumpre, esses prazos, a gente é muito fidedigno com isso, então cumpre os prazos. Mas a pessoa, às vezes, o que eu tenho mais de reclamação é isso, dentro da logística. Sobre trabalhar dentro da Braspress, pegando um gancho no que você falou na sua penúltima resposta, tem um tópico muito interessante que você citou todas as suas tarefas, que fazem parte da sua rotina. Tanto quando você imagina estar aqui em Governador Valadares e quando você está na estrada. E quando você foi respondendo, e ia respondendo, me veio automaticamente na cabeça a palavra responsabilidade. Qual que é a importância dessa palavra nos dias da Weidna Joanar, todos os dias como gerente de logística da Braspress? A responsabilidade, eu acho que é a primeira palavra, né, que a gente tem que ter. Uma responsabilidade com o trabalho e eu falo que também com as pessoas. Porque ali não é a Weidna. Como eu te citei, essa engrenagem é cada um que pega ali e faz girar. Então, se eu não tiver a responsabilidade com os colaboradores, eu falo que muitas vezes a gente acha que o líder, ele está ali para ser servido. E muitas das vezes não é, Gustavo. A gente está ali para servir.
porque a gente tem que ouvir a necessidade da equipe. Eles é que nos trazem os maiores feedbacks do que a gente consegue melhorar dentro da filial, dentro de onde a gente está. Eu vou falar filial porque é onde eu fico. Mas, independente de onde eu estou, eu sempre tenho essa responsabilidade com eles. É a rotina, é acordar, é ver como que está ali o andamento dos processos que vão ocorrer durante o dia, é dar um feedback também no grupo dos gestores para o meu regional. Então, toda essa responsabilidade das tarefas e das pessoas é muito importante. E eu acredito que, eu falo para você que mais ainda, quando a gente tem a responsabilidade com as pessoas que estão ali no seu time, na sua equipe, eles respondem. E aí a sua responsabilidade maior, ela fica um pouco mais leve. Porque você saber gerir, eles fazem com que... Porque eu não consigo fazer, é eles quem fazem, se eu for fazer tudo. Então, você tendo essa responsabilidade com eles, com a sua equipe, de entregar o melhor para eles, eles vão te responder de forma muito satisfatória. Olhando nos seus olhos, eu vejo que quando você fala sobre todo o seu trabalho voltado para dentro da Braspress, eles brilham. Por quê? Como eu coloquei um pouquinho atrás, é uma satisfação mesmo, é onde eu me encontrei. A Braspress, para mim, hoje, ela não é um trabalho, é algo que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer, eu acordo com prazer para poder ir para o meu trabalho, para poder desempenhar a função que eu tenho. Não é pesado. Weisna, mas seu telefone toca de madrugada porque o alarme da filial disparou. Weisna, uma carreta que quebrou próximo, eles vão te acionar de madrugada. Eu não sinto peso nessas coisas, até porque não são coisas corriqueiras. Mas, se é necessário, eu faço com todo prazer. Já aconteceu de carreta, né? Aconteceu alguma coisa próxima, eu ter que me deslocar, ficar um dia na beira da BR para tentar resolver alguma coisa. Fico, isso para mim não tem problema. Eu estou ali para poder resolver o problema. Porque eu tenho plena convicção de que quando o meu regional, Plínio, ele confiou esse cargo a mim, era o que ele esperava. Porque o diretor esperava isso dele e o CEO esperava isso do diretor. Então, eles me deram esse voto de confiança e eu tenho que responder, né, da melhor forma, até porque é onde eu quero trilhar uma carreira. Então, eu sempre vou entregar o meu melhor. Onde eu tiver, o que eu me propor a fazer, eu vou entregar o meu melhor. E foi assim, a vida toda. Tudo era... Não, mas você trabalha muito. Nossa, mas você fica lá, você não ganha hora extra, porque eu já cansei de ouvir isso em alguns momentos. Gente, eu precisava entregar aquilo que me foi proposto. Sim. E quando você entrega só aquilo que, é o mínimo que eu posso fazer, você vai receber o quê? O mínimo. A vida, ela responde. O universo, ele responde dessa forma. Tudo é vibração, tudo é energia. Então, tudo que você entrega vai voltar para você. Se eu estou entregando o meu melhor, eu tenho plena convicção de que Deus vai me entregar meu melhor, o melhor dele para mim, todos os dias. E é assim que eu vivo. Eu acordo, entrego e eu tenho certeza que eu recebo. muita convicção. Na história da sua vida, ou se a gente parar para pensar, no filme da sua vida, terão ali inúmeras cenas com momentos difíceis, com dificuldades, batalhas e vitórias. Mediante a tudo isso que eu citei, como você classificaria ou intitularia o nome do seu filme? E assim como acontece nos livros, tem a capa com o título e logo depois, nas primeiras páginas, tem a introdução. Qual seria a introdução do livro da sua vida? O título, eu acho que eu vou continuar com superação. Sabe por quê? Superação, gratidão, é um misto para mim. E você me fez voltar lá no útero da minha mãe agora.
A minha mãe, ela tinha útero infantil. Eu nasci com 1,6 kg. Eu não tinha perspectiva nenhuma de sobreviver. O médico falou com a minha mãe que eu não sobreviveria. E a minha mãe, enfermeira, virou para ele e falou, então ela vai morrer em casa, com a família dela. Vou levar ela para casa. Aí minhas tias contam que me colocavam dentro da caixinha de sapato, porque eu era tão pequenininha, que eu cabia dentro da caixinha de sapato. E quando a minha mãe voltou comigo no médico, 10, 15 dias depois, ele falou com ela que não sabia como eu tinha sobrevivido, que foi o amor da minha família que me fez permanecer. E foi assim, a vida toda, se eu for ver, cada ciclo foi rompendo e foi vindo a evolução. Então, o título que eu acho que eu poderia dar para minha vida para minha história, para o meu filme de vida, é realmente muita gratidão, superação. E acho que esse enredo que eu contei para você aqui, eu acho que ele já é uma introdução, né? Que nem seria uma introdução aqui, agora, mas lá do início mesmo, da minha vida. Eu disse anteriormente que quando você fala de tudo que é ligado às suas ações dentro da Braspress, seus olhos brilharam, ou seus olhos brilham, melhor dizendo. Mas eu sei que além da Braspress, tem um outro tópico, talvez o mais importante na sua história de vida, que faz também, imagino eu, e eu vou ver aqui agora, os seus olhos brilharem, que é o fato de ser mãe. O que representa não somente a palavra, mas essa função, talvez a mais importante de toda a humanidade? O que mudou na sua vida ser mãe? Eu nasci de novo. Quando eu acho que eu nasci, na verdade, a Weidna nasceu junto com o Ian. Porque ali eu já queria, né, me desenvolver, correr atrás para fazer algumas coisas. Mas por ele, eu sabia que eu tinha que ser alguém melhor. Por ele, para eu dar exemplo para ele, eu sabia que eu precisava ser alguém melhor. Todos os dias. Quando ele chegava ali com 3 anos, né, eu falava assim, nossa, e agora ele vai começar a observar o que eu estou fazendo. Agora eu ficava sempre nessa espreita de ter que ser o exemplo para ele. Porque eu fui a mãe solo, como eu te falei. Então, eu precisava ser. Não que isso fosse suprir, porque não supre. A gente sabe que não. Mas eu precisava mostrar isso aí para ele. O papel de ser mãe, para mim, de ver ele bem, de saber que ele tá bem, que eu cozinho para ele todos os dias. Todos os dias eu faço a comida dele. Porque ele não é muito fã de comer em restaurante. E comida ele de come. Mãe? Ele come. É comida mas de mãe, né? ele chega, ele come no restaurante, mas ele vira para mim e ele já fala logo depois, mãe. Eu falei, nossa, Ian, e aí, o estrogonofe tava bom? Porque ele ama estrogonofe. Mãe, tava, mas eu prefiro o seu. Então, eu faço ali a comida dele. Quando eu vou viajar, eu faço a comida dos dias que eu vou ficar fora. E deixo para ele, pronta. Só que agora ele tá ficando adulto, né, gente? Ele vai fazer 18 anos, ele vai ter que começar a dar os pulos dele. Mas, assim, esse cuidado, falando de mãe, eu gosto, sim, de ter esse cuidado, né? De ter esse zelo com o que ele gosta, né? Que é realmente ali a comida, para ele faz essa diferença, então eu me preocupo muito com isso. Em relação à sua história de vida, como nós dissemos no início do nosso bate-papo, você viveu inúmeras batalhas e conviveu com inúmeros momentos de dificuldade. Pensando nisso, se a gente parar para pensar, a nossa história de vida, ela se parece muito com um livro, ou com os livros. Por quê? Nos livros nós temos páginas positivas e páginas negativas.
E todo livro que se preze tem tudo isso. Logo, como eu disse no início, se a nossa vida se parece como um livro, nós também, enquanto seres humanos, temos páginas positivas e páginas negativas. Páginas regadas a muita felicidade e páginas regadas a momentos não tão felizes assim. Só que esses momentos de tristeza, de páginas não tão bonitas assim, forjam o nosso caráter e forjam a nossa história de vida aqui na Terra. Verdade. Feito essa introdução, qual foi a página mais triste da sua vida e o que você fez para poder arrancar ela no livro da sua vida? Arrancar, não. Ressignificar. Tem uma situação que foi muito difícil pra gente e tem uma situação que pra mim é bem particular. A situação a qual eu vivenciei, né, com todo mundo, assim, da minha família, que eu digo, né, foram as perdas que nós tivemos em 2019 e 2020. Por quê? Em junho de 2019, a gente descobriu um câncer que o meu tio tava, irmão da minha mãe, irmão mais velho da minha mãe, homem, né? O irmão mais velho, homem, porque ele era o segundo filho da minha avó, de 10 filhos. Ele descobriu um câncer porque ele chegou com muita dor de cabeça do trabalho, deitou, falou que eu não consigo levantar daqui. E aí, meu outro tio pegou, levou para o hospital. Chegou lá, o médico diagnosticou com câncer, só que já era metástase. Então, já tinham 5 partes do corpo que estavam tomadas, mas ele precisava fazer uma cirurgia de urgência para descomprimir o cérebro, que era o que estava causando a dor de cabeça. Ele não resistiu. Foram aí 21 dias de luta e ele não resistiu e veio falecer. Quando foi em julho, 27 dias depois da morte do meu tio, que estava com câncer, o meu tio, que foi praticamente meu irmão, porque ele tinha 4 anos só de diferença de mim, o filho mais novo, caçula da minha avó, ele estava vindo de um velório da Paca, do distrito de Paca, tinha um jerico parado no meio da estrada, ali naquela plantação de grama. Sim. E ele bateu no jerico com toda a força, porque estava numa curva, o lado direito do corpo, não resistiu e faleceu no local. Então, 27 dias depois, eu perdi um outro tio e que era também muito importante para mim, porque a gente cresceu juntos. E a minha avó, que estava com 84 anos, já era diabética, hipertensa, cardíaca, então ela tinha uma série de fatores. Ela também não resistiu e faleceu, só que ela faleceu 6 dias antes do meu aniversário de 30 anos. Então, ali, naqueles 6 meses, foram, assim, devastadores pra gente. E pra mim, que fui criada com a minha avó também, minha avó ficava comigo, pra minha mãe trabalhar. Foi muito difícil todas essas perdas. Mas acho que a gente não vence isso. A gente aprende a lidar. Na verdade, eu acho que é totalmente essa. Na verdade, você tem que tomar decisões para que isso fique leve. Porque você não vai conseguir mudar. Isso você não tem esse poder. Mas as coisas acontecem para que a gente consiga evoluir. Então, você aprende a passar, a aceitar o luto. E o que é mais coisa para mim, falando num âmbito mais pessoal, é o que eu trabalho muito hoje ainda na terapia, que foi a falta do masculino do meu pai, a criação, né? Então, eu fui criada com a minha mãe, com os meus avós, e eu tive essa falta. E aí, acabou que eu tive que ser aquela mulher guerreira, aquela mulher que resolvia, aquela mulher que fazia tudo, e isso eu venho ali fazendo que sim, hoje... tem até um termo, né, que as pessoas usam muito hoje, mulher empoderada. Eu não acho esse termo legal. Eu gosto de usar o termo da mulher posicionada. Porque hoje eu sei que eu não preciso resolver tudo. Sim. Então, é esse trabalho que eu tive que aprender a lidar com o processo.
a gente não muda tudo de uma vez. A gente não consegue apagar isso. Tem dias que eu lembro. O meu filho escreveu a data do falecimento do meu tio na parede do quarto. Então, isso dói nele. Sim. Então, a gente tem que aprender a ressignificar isso, a cuidar disso e a saber que um dia você vai lembrar. Mas como que você vai lembrar? Você vai reviver toda aquela dor, vai trazer tudo aquilo para você de novo. E não, você pode relembrar de uma forma mais leve, lembrando das coisas boas, lembrando que ele fez da melhor forma que ele pôde fazer, que ele esteve ali presente em vários momentos. Então, apagar é um pouco difícil. Sim. Não apagar, eu não teria como apagar. Mas eu acho que ressignificar, acho que sim. Defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Foi difícil, mas eu consegui. Defina a Braspress com uma palavra. Encontro. Defina o Edna Joná com uma palavra. Superação. Defina essa conversa com uma palavra. Desabafo, que você conseguiu. Uau. Você conseguiu tirar coisa assim que realmente às vezes eu não falo. Uau, fico feliz de Um poder... desabafo, porque tem coisas que não é todo mundo que... Hoje todo mundo ficou sabendo. E fico feliz de poder ter gerado essa confiança na sua pessoa, de você ter feito, né, toda essa fala com muita paciência, com muita sabedoria e, acima de tudo, com muito discernimento a respeito de tudo que você viveu na sua história de vida vive, né, enquanto mãe, enquanto filha e principalmente como profissional. Gratidão pelo dia de hoje. Jamais vou esquecer, desde o dia que nós tivemos o nosso primeiro contato via Instagram até o dia de hoje, dia 22 de maio. Guardarei para sempre esse bate-papo na minha história profissional, porque gosto muito, né, de eternizar histórias. Você que hoje pertence ao episódio número 1261 do podcast e com certeza é um dos episódios que mais gostei de fazer e que guardarei para sempre na minha memória. Gratidão, sucesso e parabéns pela sua história. Muito obrigada, Gustavo, pela oportunidade de estar aqui, né? Foi muito bom, realmente. Essa definição que você me deu aí no final, que eu coloquei como desabafo, realmente, porque não é, né, assim, numa conversa habitual, que ainda mais com uma pessoa que às vezes a gente não tem essa intimidade para se soltar e colocar. Você transformou esse podcast, né, o Resenha Cast, num papo muito leve, muito tranquilo. Você nos deixa muito à vontade. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tá? Que é lindo também você eternizar várias histórias como tem aqui. E foi muito bom poder estar aqui com você. Obrigada mesmo. Falei que era uma experiência, espero que tenha sentido essa sensação e tenha esse sentimento dentro de você. Obrigado mais uma vez, sucesso. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.